Olá a todos, agora iremos fazer o exemplo 5 do treinamento básico, onde serão apresentados os seguintes itens: modelagem de elementos 1D curvos, como utilizar o cortar, trim nos elementos 1D e alteração do nível da estrutura, saindo de um mais simples, como o pórtico XZ, até o mais complexo, o geral XYZ, e o que isso acarreta ao seu modelo. Aqui está a ponte, né? É uma ponte que nós vamos modelar. Então, aqui na apostila de treinamento básico, então indo para o CIA, clique em análise, exemplo 5, treino básico, descrição, uma ponte, vamos colocar pórtico XZ, aço e concreto, vamos dar um OK. Vamos entrar em estrutura, elemento 1D, elemento, ele vai nos jogar automaticamente na escolha de seções transversais, já que não tem nenhuma escolhida ainda para esse projeto, então vamos entrar em concreto, seção retangular. A primeira seção vai ser exatamente essa seção padrão do CIA para concreto, seção retangular. Então, só dá um OK. Vamos clicar de novo. Agora vamos reduzir a altura. Vamos dar OK. Por último, uma seção C. Vamos fechar. Fechar. Vamos começar com a seção da longarina. Então, com o grid de pontos ativo, eu vou clicar aqui no 000, apontar para o lado, digitar 10 metros, que é o vão da ponte, dar um Enter. E já lançamos esse primeiro elemento. Depois clique em elemento de novo. O perfil metálico. Vamos dar OK. Pego o ponto médio, aponto para cima, digito 3 metros e Enter. Nós vamos ter na sequência o arco. Então, vamos clicar em elemento, escolher o elemento do arco, a seção do arco, que é essa daqui. Aqui embaixo você vai ter a opção de arco circular, parabólico, bezier, SP', que é tudo muito padrão a outros softwares CAD, e essa base CAD do CIA. E você também tem o selecionar linha. Esse selecionar linha é interessante se você tiver alguma linha CAD dentro do ambiente de trabalho do CIA. Você pode usar essa função para aplicar as propriedades da seção a essa linha e transformar essa linha basicamente em um elemento finito. Então, eu vou clicar aqui em novo arco circular. É igual o lançamento de qualquer software CAD. Primeiro ponto, ponto intermediário e ponto final. E agora nós precisamos lançar, ao todo aqui nós teremos 9 elementos desse daqui. Então, nós precisamos dividir esse vão inferior em 10 partes iguais, por isso nós vamos utilizar o mesmo snap point do exercício anterior, o snap point H. Então, o H, e vamos colocar valor igual a 10. 10 partes iguais, 9 pontos intermediários. Vamos pegar esse elemento, mandar copiar, clico na base dele e distribuo. ESC para sair da função, 2 ESCs. E na sequência eu vou usar o trim. Então eu posso vir aqui aqui nos ícones, ou então no modificar, e que eu escolhi o cortar. Então, cortar. Linha base que eu preciso, que é o arco, clico, dou um ESC para confirmar. Na sequência, basta sair cortando. O corte do CIA é 1 por 1. Então, vamos pegando aqui barra por barra. E assim nós já cortamos todas as barras.
Vou lançar os apoios de acordo com o modelo da apostila. Posso renderizar. E está aí o resultado final. E agora nós vamos alterar o nível da estrutura. Vou fechar, vou vir em projeto e aqui em estrutura vocês já vão perceber que eu tenho uma limitação de escolha. Já não posso escolher treliças, não posso escolher outras condições, porque eu já apliquei alguns graus de liberdade a essa estrutura. Então, como já estão aplicados, ele já me limita a ter, por exemplo, menos graus de liberdade, por exemplo, num caso de treliça. Então, só posso evoluir, nesse caso, para agora pórtico XYZ. Então, eu evoluí para esse inicialmente, vou dar OK. Ele já me dá um aviso aqui, para você fazer algumas verificações. Primeira coisa que vocês vão notar, vou entrar na aba de estrutura. Nosso plano de trabalho continua vertical. Eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse dentro da tela e depois vir aqui embaixo e alterar esse plano. É a forma mais prática. E agora eu posso também comentar sobre a questão dos apoios. Se eu clicar no apoio, vocês vão ver que ele continua com os graus de liberdade vindos do sistema plano. Então eu tenho que alterar e escolher o do sistema 3D, senão você pode ter na hora do cálculo algum sistema hipostático. Então, vou voltar do deslizante e agora está de acordo com o ambiente 3D. Vou selecionar esses elementos, vou mandar copiar. Posso clicar aqui ou em qualquer ponto aqui do meu grid de pontos, né? Vou apontar para o lado, a distância entre os dois será de 4 metros, então 4, Enter. Ele pergunta se eu quero copiar dados adicionais. Nesse caso aqui vão ser os apoios. Vou dizer sim. Ele copiou o apoio de um lado para o outro. E agora nós vamos evoluir para um outro nível de estrutura. Então, projeto. E a estrutura agora, vocês já vão perceber que eu já não posso voltar para o sistema plano, tá? Porque eu já estou trabalhando com 6 graus de liberdade aí na minha estrutura e elementos de barra. Então, à medida que você vai evoluindo, ele vai limitando as possibilidades. E agora eu vou mudar para o geral. E no geral, se eu entrar na parte de estrutura, elemento 2D, placa. Vocês já veem que eu tenho a opção do elemento 2D, né, no geral. Eu vou manter a espessura de 200 milímetros dessa placa e o material C20. Depois a gente entra mais a fundo em outros exercícios sobre essas configurações. Posso fazer um polígono clicando nos 4 cantos, ou posso vir aqui embaixo, clicar em novo retângulo e faço pela diagonal. Então, está aí a minha estrutura já montada. E o que é importante frisar bem é a questão da evolução da estrutura. Então, se você estiver numa estrutura plana e evoluir para uma 3D ou para um geral XYZ, a gente recomenda que você tenha essa certeza dessa evolução, porque depois você não regride. O projeto sempre pode evoluir para um mais completo, como a gente fez aqui, mas ele não pode ser regredido para um mais simples. Então, sempre tenha bastante cuidado quando for evoluir seu projeto, né? Aumentar ele sair de um pórtico plano para um pórtico 3D ou geral. Então, tenha essa certeza para não ter o problema de querer depois voltar e não conseguir. Salve como um arquivo, faça um arquivo separado para garantir isso. Então, vamos dar um OK. E agora, para finalizar o modelo, conectar. Como a gente tem bastante nós aqui no meio, se eu quiser exibir a informação de conexão em qualquer tela, basta clicar aqui. Ou entra na tela de estrutura, onde isso aqui já vem clicado automaticamente. Então, vocês vão perceber que a gente tem bastante nós ligados ao meio de outros elementos, né, ou ao comprimento dos outros elementos. Então ele vai gerar bastante conexões aqui, né? Aqui não, porque todo mundo começa ou termina em um nó, mesmo o polígono do elemento 2D também tem um nó dele aqui.
E aqui também a gente tem um nó do ponto intermediário da curva. Então aqui também não é preciso conectar, porque já existe um nó entre os dois elementos. Então depois que conectou, manda verificar. Não apareceu nada. E assim a gente já finaliza o exemplo 5.